Bem-vindos ao podcast desta noite. Hoje iremos abordar o tema da lei do karma. A gnose do mestre Samael nos ensina que quando eliminarmos de nós o ego, o eu pluralizado, os agregados psicológicos, já não mais haverá karma a pagar. Então o resultado será a tão sonhada felicidade. Só poderemos ser felizes quando passarmos a viver de acordo com o reto pensar, o reto sentir e o reto agir. Porém, é preciso saber que não é possível praticar o reto pensar, o reto sentir e o reto agir se dentro de nós houver uma segunda natureza. Noutras palavras, enquanto tivermos egos, não seremos felizes. No cosmo infinito, em outros planetas, nem todas as criaturas alcançaram a maestria. No entanto, vivem em sintonia com a ordem cósmica, porque não mais possuem egos. Por isso, são imensamente felizes. Ensina a gnose que o karma é negociável. A lei do karma se cumpre mecanicamente quando não tomamos a iniciativa de negociar nosso passivo junto ao Tribunal da Justiça Cósmica. Muita gente segue acreditando que não é possível alterar a lei do karma. Mas diz o mestre Samael que se a lei de ação e consequência, que é a lei do karma, não fosse negociável, então onde ficaria a misericórdia divina? Devemos aprender que quando uma lei inferior é transcendida por uma lei superior, a lei superior lava ou anula a lei inferior. Disso vem um grande ensinamento gnóstico que diz: faça boas obras para poder pagar suas dívidas, porque o leão da lei é vencido com a balança. Vale dizer, quem tem com o que pagar, paga e se sai bem em seus negócios, mas quem não tem com o que pagar, pagará com dor e sofrimento. Se num prato da balança cósmica colocarmos as boas obras e no outro as más, é evidente que o karma dependerá do peso contido em cada prato da balança. Se o prato das más ações for mais pesado, o resultado serão as amarguras. No entanto, é possível aumentar o peso das boas obras no outro prato da balança, e desta forma pagaremos nosso karma sem necessidade de sofrer. Tudo o que necessitamos fazer são boas obras, para aumentar o peso do prato das boas ações. Ensina o mestre que não há dúvida que o reto pensar, o reto sentir e o reto agir são o melhor negócio do mundo. Nunca devemos protestar contra o karma. O importante é saber negociá-lo. Mas, infelizmente, quando as pessoas se acham numa grande amargura, preferem fugir de suas responsabilidades. Sempre justificam, sempre lavam as mãos, sempre dizem que nunca praticaram mal, que não sabem o que fizeram para sofrer tanto e que sempre foram pessoas muito boas, corretas, honestas. Alerta o mestre Samael aos que estão na miséria. Revisem suas condutas, julguem a si mesmos, sentem-se, mesmo que por um momento, no banco dos réus e depois de uma boa análise de si mesmos, modifiquem a conduta. Se estes que se acham sem trabalho se tornassem castos, caridosos, generosos, bons servidores, é óbvio que alterariam radicalmente a causa de sua desgraça e, consequentemente, modificariam os efeitos. Não é possível alterar um efeito sem antes modificar radicalmente a causa que o produziu. Pois, como já dissemos, não existe efeito sem causa, nem causa sem efeito. Não há dúvida que a miséria tem suas causas nas bebedeiras, na luxúria, na violência, nos adultérios, no esbanjamento, na avareza e inúmeros outros fatores.
Não é possível que alguém se encontre em miséria quando o Pai, que está oculto dentro de nós, se faça presente aqui e agora. Certamente, quando o filho anda mal, o pai está ausente e então o filho cai em desgraça. Oxalá possamos entender melhor o que é a miséria, por que ela chega e como ela chega. Nosso Pai, que está oculto, tem poder suficiente para nos dar e para nos tirar também. Ditoso é o homem a quem Deus castiga, diz o dito popular. O karma é o remédio que nos é dado para nosso próprio bem. Infelizmente, as pessoas, em vez de se inclinarem reverentemente ante o eterno Deus vivo, protestam, blasfemam, justificam-se, desculpam-se, lavam as mãos, não assumem suas responsabilidades como autores de suas próprias misérias, dores e sofrimentos. Protestar, reclamar, revoltar-se não modifica o karma. Ao contrário, torna-se mais duro e severo. Normalmente, reclamamos fidelidade do cônjuge, quando nós mesmos fomos adúlteros nesta ou em vidas precedentes. Pedimos amor quando fomos impiedosos e cruéis. Solicitamos compreensão quando nunca soubemos compreender ninguém, quando jamais aprendemos a ver o ponto de vista alheio. Anelamos ditas imensas quando fomos sempre a origem de muitas desditas. Queríamos nascer num lar muito belo e com muitos confortos, quando em passadas existências não soubemos brindar nossos filhos com lar e beleza. Protestamos contra os insultadores, quando sempre insultamos a todos os que nos rodeiam. Queremos que nossos filhos nos obedeçam, quando jamais soubemos obedecer a nossos pais. Molesta-nos terrivelmente a calúnia, quando nós sempre fomos caluniadores e enchemos o mundo de dor. A fofoca nos fere e não queremos que ninguém murmure de nós. No entanto, sempre andamos em meio a intrigas e murmúrios, falando mal do próximo e mortificando a vida dos demais. Em resumo, sempre reclamamos daquilo que não demos, ou talvez ainda não estamos dando. Em todas as nossas vidas anteriores, fomos malvados e merecemos o pior. Porém, sempre supomos que devemos receber o melhor. Os enfermos, em vez de se preocuparem tanto consigo mesmos, deveriam trabalhar pelos demais, fazer obras de caridade, tratar de curar a outros, consolar os aflitos, levar o médico aos que não têm como pagá-lo, distribuir medicamentos. Assim, pagariam seu karma e se curariam totalmente. Aqueles que sofrem em seus lares deveriam multiplicar sua humildade, sua paciência, sua serenidade. Não contestar com más palavras, não tiranizar o próximo, não atormentar os que nos rodeiam. Deveriam saber desculpar os defeitos alheios com paciência multiplicada ao infinito. Assim, pagariam seu karma e se tornariam melhores. Infelizmente, meus queridos amigos, esse ego que cada um de nós leva dentro de si faz exatamente o contrário do que aqui estamos dizendo. Cada existência no mundo físico é sempre o resultado da vida anterior, mais suas consequências, boas ou más. Cada novo corpo que recebemos é sempre instrumento do karma. E já sabemos que karma é a lei de compensação, ou ainda de causa e efeito. Há quem nasça em berço de ouro, mas há quem nasça na miséria. Tal causa, tal efeito. Os malvados encarnam entre malvados. Os virtuosos encarnam entre virtuosos e santos. Quando modificamos as causas, alteramos os efeitos.
Aqueles que pensam que a morte do corpo físico implica na morte da sua alma, acreditando que assim poderão então cometer toda sorte de crimes e delitos, numa próxima vida receberão as consequências, mesmo que não acreditem em nada do que estamos falando aqui e agora. Lei é lei, ninguém escapa impunemente da lei divina. Aqueles que em cada retorno se tornam mais e mais densos e malvados ou perversos, acabam por entrar no reino que lhes é afim. E esse reino é o reino das rochas, dos minerais, onde vivem os restos fósseis e petrificados daqueles que foram criaturas vivas um dia. Estas são as pessoas de coração empedernido, pessoas insensíveis. Tais pessoas já não reagem a nenhum tipo de castigo. Cada vez que retornam, o único que fazem é trabalhar no mal e para o mal. Amam o mal por amor ao próprio mal. Pela persistência no crime, por seu exagerado materialismo, se transformaram em alguma forma de mineral. Entraram no reino mineral dispostos a correr a mesma sorte do mineral. O mineral é o crisol de fundição da natureza, cujo propósito é liberar a fração do princípio causal, a essência, a consciência. O produto psíquico, espécie de embrião de alma encerrado no fantasma diabólico mineralizado. No Avitya, no abismo, os perdidos involuem no tempo. Passam do estado humano para o estado animal. Depois ingressam no reino vegetal e, por fim, ao mineral. E depois, então, se desintegram, são reduzidos à poeira cósmica. Quando esses tenebrosos se desintegram, algo escapa para dentro e para cima. Isso que escapa é o embrião de alma, a essência, a matéria-prima que retorna ao mundo do espírito. No mundo tridimensional, a vida de cada ser humano é uma repetição da passada existência, acrescida de suas consequências, boas e más. O tempo é redondo e os acontecimentos se repetem, cada qual em seu dia e em sua hora. Esta é a lei da recorrência. Tudo volta a ocorrer tal qual aconteceu antes, mais as consequências, tanto boas quanto más. Esta é a lei do karma, a lei de ação e consequência. Entendamos que lei do karma, lei do destino, lei do retorno, lei de causa e efeito, lei de recorrência, todas, no fundo, são a mesma e única lei que rege a vida no universo, mantendo-o em eterno equilíbrio. Realmente, a repetição automática de fatos tem por objetivo nos fazer conscientes de nossos próprios erros. Infelizmente, nada podemos fazer. Tudo se repete em seu tempo e em sua hora, conforme giram os ponteiros do relógio. Para mudar as circunstâncias externas, primeiro temos que mudar internamente. E só podemos mudar internamente forjando alma e espírito, quer dizer, eliminando o ego e encarnando o ser. Só o ser pode fazer algo concreto em nosso favor. Só o ser pode mudar todas as coisas. Quem quiser possuir o ser tem que transmutar suas energias sexuais, volitivas, emocionais, mentais e etc. Temos que transmutar os metais vis, ou seja, nossos defeitos, no mais puro ouro do espírito. Só assim possuiremos alma e espírito. É necessário que morra o eu pluralizado e nasça dentro de nós o ser. A vida aqui no mundo celular é uma tremenda repetição de eventos. E só dissolvendo o eu,
à base de suprema compreensão e santidade, e forjando-se alma e espírito, poderemos nos libertar desta trágica roda da fatalidade. Este é o terrível círculo vicioso. Esta é a roda do samsara, que nos leva e nos traz incessantemente a este mundo de dores, amarguras e sofrimentos. Acabemos com o ego. Assim poderemos nos libertar da mecanicidade da vida e dos retornos. Até aqui nossas palavras desta noite. Em 3 minutos voltaremos para responder e comentar as perguntas e questões que nos forem apresentadas. Muito obrigado. Paz inverencial.